Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1208 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1208 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Fluminense. O Bragantino está em 9º colocado e o Fluminense está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bragantino, 3 empates e 7 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 5 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Fluminense, duplo fechado. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Coritiba e Remo. O Coritiba está em 1º colocado e o Remo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Coritiba, um empate e uma vitória do Remo. Já nos últimos 5 jogos do Coritiba nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Coritiba, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileiro Série B, Goiás e América Mineiro. O Goiás está em 2º colocado e o América Mineiro está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Goiás, 5 empates e 2 vitórias do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Goiás, seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro está em 3º colocado e o Internacional está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Cruzeiro, 6 empates e 8 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro, seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileiro Série B, CRB e Atlético Paranaense. O CRB está em 11º colocado e o Atlético Paranaense está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do CRB, nenhum empate e 3 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é CRB e empate, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Grêmio e Ceará. O Grêmio está em 13º colocado e o Ceará está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Grêmio, 1 empate e 6 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Grêmio, seco, coluna 1. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco da Gama está em 16º colocado e o Corinthians está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Vasco da Gama, 3 empates e 11 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vasco da Gama e empate, duplo fechado. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Paysandu e Operário. O Paysandu está em 19º colocado e o Operário está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Paysandu, 4 empates e uma vitória do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Paysandu nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Paysandu seco, coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Santos. O Bahia está em 4º colocado e o Santos está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, 3 empates e 7 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia, seco, coluna 1. 10º jogo pelo campeonato inglês, Fulham e Manchester United. O Fulham está em 8º colocado e o Manchester United está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Fulham, 2 empates e 11 vitórias do Manchester United. Já nos últimos 5 jogos do Fulham nós temos 4 vitórias. Já o Manchester United nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 11º jogo pela La Liga, Osasuna e Valência Clube. O Osasuna está em 12º colocado e o Valência Clube está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Osasuna, 5 empates e 6 vitórias do Valência Clube. Já nos últimos 6 jogos do Osasuna nós temos 5 vitórias. Já o Valência Clube nos últimos 6 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Juventude e Botafogo. O Juventude está em 18º colocado e o Botafogo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Juventude, 3 empates e 2 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Botafogo, duplo fechado. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Mirassol. O Fortaleza está em 19º colocado e o Mirassol está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza e empate, duplo fechado. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo está em 6º colocado e o Atlético Mineiro está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do São Paulo, 7 empates e 6 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Paulo, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.